Saudações, viajantes pelas eras. No episódio anterior, vimos como a Judéia enfrentou impérios, resistiu à profanação de seu templo e, sob o sangue dos macabeus, reconquistou algo que parecia perdido, sua liberdade. Mas a história raramente termina na vitória, porque derrotar um império estrangeiro e construir um Estado capaz de sobreviver eram desafios muito diferentes. Após décadas de guerra contra os Seleucidas, a família Hasmoneia deixou de ser apenas símbolo de resistência espiritual. Agora governava. E governar significava mais do que preservar a fé. Significava arrecadar tributos, controlar fronteiras, lidar com alianças, exércitos, facções internas e enfrentar a antiga tentação que tantas vezes destruiu reinos por dentro. O poder. Israel havia recuperado sua autonomia, mas nos séculos seguintes descobriria que a maior ameaça à liberdade recém-conquistada talvez não viesse apenas de fora, mas também de dentro. Após a consolidação da independência hasmoneia, especialmente sob líderes como João Hircano, a Judéia deixou de ser apenas um território sobrevivente e começou a agir como reino em expansão. Seus governantes não eram mais apenas sacerdotes ou rebeldes de montanha. Agora comandavam fortalezas, diplomacia, arrecadação, exércitos e campanhas militares que buscavam ampliar fronteiras e consolidar poder. Regiões vizinhas como Idumeia, Samaria e outros territórios passaram a sentir a força de uma Judéia que, pela primeira vez em séculos, não lutava apenas para sobreviver, mas para dominar. Em alguns casos, essa expansão incluiu imposições religiosas e integração forçada. Um lembrete histórico inquietante de como povos antes oprimidos também podiam, quando fortalecidos, reproduzir formas de controle. Jerusalém permanecia o coração espiritual. O templo seguia central. Sacerdotes ainda carregavam legitimidade sagrada. Mas o reino hasmoneu já não era apenas um movimento de fé. Estava se tornando uma potência regional. E com isso, começava a carregar também os riscos, ambições e divisões que acompanham todo o poder político. À medida que o reino hasmoneu crescia, uma pergunta cada vez mais delicada emergia. Quem deveria definir o futuro da Judéia? A tradição religiosa ou a autoridade política? Durante gerações, o sumo sacerdócio havia sido símbolo espiritual. Mas agora, com governantes acumulando funções religiosas e poder estatal, muitos passaram a enxergar uma tensão perigosa entre santidade e ambição. Foi nesse ambiente que diferentes correntes judaicas começaram a ganhar forma mais clara. Os fariseus enfatizavam interpretação da lei, tradição oral e rigor espiritual no cotidiano. Já os saduceus, mais ligados às elites sacerdotais e ao templo, frequentemente se conectavam de maneira mais próxima às estruturas de poder estabelecidas. Esses grupos não eram apenas seitas religiosas no sentido moderno. Representavam diferentes visões sobre autoridade, pureza, tradição e o próprio destino nacional. Enquanto isso, a vida cotidiana seguia entre peregrinações, mercados, sacrifícios, impostos e festivais. Mas sob a superfície espiritual de Jerusalém, tensões políticas cresciam. A Judéia ainda era livre, mas começava a se fragmentar, não mais sob imposição grega, e sim por disputas internas sobre o que essa liberdade deveria significar. No século I a.C., as tensões acumuladas dentro da dinastia hasmoneia finalmente explodiram. Após a morte da rainha Salomé Alexandra, 2 de seus filhos passaram a disputar o controle da Judéia, Hircano II e Aristóbulo II. Hircano era visto como mais moderado, com apoio de setores ligados aos fariseus. Aristóbulo, mais agressivo e militarizado, buscava força direta, apoio aristocrático e controle firme.
Hircano era visto como mais moderado, com apoio de setores ligados aos fariseus. Aristóbulo, mais agressivo e militarizado, buscava força direta, apoio aristocrático e controle firme. A disputa não era apenas familiar. Era uma batalha pelo coração político e religioso de Israel. Jerusalém, que havia resistido a impérios estrangeiros, agora se via ameaçada por rivalidades internas entre descendentes da própria revolta que a libertara. Facções se formaram, alianças foram negociadas, exércitos se moveram. E como tantas vezes na história, quando uma nação dividida busca vencer a si mesma, potências externas começam a observar. Enquanto a Judéia mergulhava em sua própria crise, uma força muito maior expandia sua sombra a oeste. Roma. No século I a.C., a República Romana já havia deixado de ser apenas uma potência italiana. Suas legiões, disciplina militar, engenharia e ambição política avançavam pelo Mediterrâneo, absorvendo reinos, cidades e rotas estratégicas. No Oriente, o nome que simbolizava essa expansão era Pompeu Magno. Veterano, estrategista e figura central da política romana, Pompeu conduzia campanhas que esmagavam piratas, reorganizavam províncias e ampliavam a influência romana sobre territórios antes controlados por monarquias helenísticas. Para Roma, o Oriente não era apenas exótico. Era riqueza, comércio, estabilidade geopolítica e oportunidade. Quando facções judaicas rivais passaram a buscar apoio externo para resolver sua guerra interna, aquilo que parecia solução imediata carregava um custo oculto, porque convidar Roma para arbitrar disputas locais era abrir as portas para algo muito maior que mediação. Era permitir que a maior máquina política e militar do Mediterrâneo entrasse diretamente no destino da Judéia. Em 63 a.C., a crise interna da Judéia finalmente encontrou seu ponto de ruptura. Representantes de Hircano II e Aristóbulo II levaram sua disputa até Pompeu Magno, esperando que Roma favorecesse seus próprios interesses. Mas Roma não pensava como uma facção local. Roma pensava como império. Ao perceber a fragmentação política da Judéia, Pompeu enxergou algo valioso demais para ignorar. Uma região estratégica, espiritualmente central e vulnerável. Quando Aristóbulo hesitou e resistências surgiram, Pompeu marchou. Legiões romanas cercaram Jerusalém, uma cidade acostumada a guerras sagradas, muralhas antigas e memória de resistência. Mas agora, diante de uma potência cuja disciplina militar redefinia o mundo conhecido. O cerco foi brutal. Após meses de combate, Roma rompeu as defesas. Jerusalém não havia sido derrotada por gregos naquele momento, nem por persas. Agora, pela primeira vez, a cidade sagrada estava sob o peso direto das águias romanas. Quando Jerusalém caiu diante de Pompeu Magno, a conquista não foi apenas militar, ela se tornou espiritual. Após tomar a cidade, Pompeu avançou até o coração mais sagrado da fé judaica, o templo. E então, ocorreu algo que carregaria enorme peso simbólico. Segundo fontes históricas antigas, Pompeu entrou no Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do Segundo Templo, onde, dentro da tradição judaica, apenas o sumo sacerdote podia adentrar em ocasiões específicas. Para Roma, isso podia representar inspeção, afirmação de poder ou curiosidade política. Para muitos judeus, era uma violação devastadora. Mais uma vez, Jerusalém via poder estrangeiro cruzar limites espirituais que definiam sua identidade. Pompeu não destruiu o templo naquele momento, mas sua entrada simbolizou algo profundo. A Judéia ainda existia, porém, sua soberania plena já não. A partir dali, Israel não seria simplesmente uma nação independente enfrentando impérios. Passaria a viver sob a crescente realidade de que Roma agora decidia os limites de sua liberdade.
Com Jerusalém submetida à influência romana, o poder na Judéia já não dependia apenas de linhagem sacerdotal ou legitimidade religiosa. Agora, sobreviver exigia se submeter a Roma. Foi nesse cenário que emergiu uma figura decisiva: Antípatro, o idumeu, oriundo da Idumeia, região ao sul da Judéia incorporada durante a expansão hasmoneia. Antípatro não vinha da antiga elite sacerdotal de Jerusalém. Sua força estava em outra habilidade: pragmatismo político. Ele compreendeu algo que mudaria o futuro da região. Quem dominasse a relação com Roma, dominaria a Judéia. Apoiando Hircano II e posicionando-se como aliado útil aos interesses romanos, Antípatro construiu influência não por direito sagrado, mas por estratégia. Enquanto muitos ainda pensavam em termos de dinastia, pureza ou tradição, ele jogava um jogo maior, o da sobrevivência dentro da nova ordem imperial. E seria dessa habilidade política, mais do que de antigas linhagens, que surgiria a próxima transformação histórica, porque Antípatro tinha um filho, e esse filho aprenderia cedo que no novo mundo romano, poder não era herdado apenas pela fé, era conquistado pela ambição. Esse filho era Herodes, o Grande. Nascido por volta de 73 a.C., Herodes cresceu em um mundo onde a Judéia já não era apenas terra de sacerdotes, profetas e reis tradicionais, mas território moldado por alianças frágeis, guerras civis e a presença esmagadora de Roma. De origem idumeia por parte de seu pai, Herodes não carregava para muitos judeus a legitimidade ideal de uma linhagem davídica ou sacerdotal clássica. Mas possuía algo que, naquele novo mundo, muitas vezes pesava mais: inteligência política, ousadia e disposição brutal. Ainda jovem, foi nomeado para cargos de autoridade regional, incluindo a Galileia, onde ganhou reputação por agir com dureza implacável contra ameaças locais. Sua ascensão não ocorreu porque o povo o via como salvador espiritual. Ocorreu porque Roma valorizava eficiência, estabilidade e lealdade. Herodes aprendeu cedo a linguagem do poder imperial. E enquanto antigas famílias discutiam tradição, pureza ou legitimidade, ele começava a construir algo diferente: um caminho para o trono, pela máquina de Roma. No turbulento cenário das guerras civis romanas, alianças mudavam rapidamente. E sobreviver exigia a adaptação quase instintiva. Após o assassinato de Júlio César em 44 a.C., o mundo romano mergulhou em novas disputas de poder. Foi nesse caos que Herodes demonstrou sua habilidade mais decisiva: alinhar-se aos vencedores certos. Com apoio de figuras como Marco Antônio e reconhecimento político do Senado romano, Herodes foi oficialmente declarado em 40 a.C. rei dos judeus. Mas havia uma ironia profunda: seu título vinha de Roma, não de uma coroação tradicional puramente nacional, não de uma linhagem davídica direta, não de aclamação popular unificada em Jerusalém. O homem que governaria a Judéia como rei foi, em essência, escolhido pela maior potência estrangeira de seu tempo. Para Roma, isso fazia sentido. Herodes era útil, ambicioso, competente, leal ao equilíbrio imperial e capaz de manter uma região historicamente inquieta sob controle. Assim, Israel entrava em uma nova fase, não mais sob reis asmoneus independentes, agora sob um rei cliente de Roma. Quando Herodes, o Grande, finalmente consolidou seu poder, especialmente após tomar Jerusalém em 37 a.C., iniciou um dos reinados mais grandiosos e contraditórios da história da Judéia. Por um lado, Herodes foi construtor monumental. Fortalezas como Massada, projetos urbanos, portos como Cesareia Marítima e a grandiosa expansão do Segundo Templo demonstraram poder, engenharia e ambição política em escala impressionante. Ele queria deixar marcas de grandeza,
Queria governar como rei, capaz de rivalizar em prestígio com o próprio mundo romano. Mas havia um limite inevitável. Herodes governava, porque Roma permitia. Sua coroa dependia da confiança imperial. Sua estabilidade dependia de equilíbrio político. Sua autoridade precisava constantemente navegar entre agradar Roma, controlar facções judaicas e neutralizar ameaças reais ou imaginadas. Essa insegurança ajudou a moldar também sua fama de paranoia, repressão e brutalidade. Herodes possuía trono, palácios e poder. Mas, no fundo, sua história refletia um paradoxo que definiria toda a era. Ele era rei da Judéia, em uma terra cuja liberdade já pertencia, em última instância, a Roma. Dos campos de batalha dos Macabeus, a independência Hasmoneia, da guerra civil interna, a entrada de Pompeu Magno e, finalmente, a ascensão de Herodes, o Grande. A Judéia havia mudado profundamente. A terra que um dia lutara para preservar sua fé contra impérios helenísticos agora existia sob uma nova realidade. Reis locais, sob sombra romana, templo grandioso, sob tensão política, tradição espiritual, cercada por ambição, impostos, facções e vigilância imperial. Foi nesse mundo, complexo, ferido, grandioso e profundamente instável, que surgiria o cenário histórico da vida de Jesus, de Pôncio Pilatos, das futuras revoltas judaicas e dos confrontos que redefiniriam Jerusalém mais uma vez. Porque a história da Judéia não terminou com Herodes. Na verdade, o palco estava apenas sendo preparado. Se essa viagem pelas eras revelou como Israel perdeu sua liberdade plena, mas preservou sua identidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários: Herodes foi um grande construtor ou o símbolo definitivo de uma liberdade comprometida? Obrigado por viajar pelas eras comigo. Eu sou o Cronista e até a próxima viagem pelas eras.